Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Só um pouquinho que eu vou convidar as meninas aqui que vão participar comigo. Pronto. Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live, que a gente vai estar falando sobre as etapas para o planejamento de uma reforma. Então, cadê as meninas? Estão entrando? Oi. Boa Oi, noite, entrei primeiro. Tudo bom? tudo bem? Tava mudo para mim a sua voz, mas acho que tá todo mundo ouvindo, né? Agora você está ouvindo? Eu tô. Ah, então acho que tá ok. Boa noite. Você já se apresentou? Eu não ouvia. Não, ainda não. Ah, Então, tá. vamos lá. Então, Eu sou a Alessandra, sou arquiteta. Eu trabalho na Revita, que é uma empresa especializada em reformas aqui em Sinop, no Mato Grosso. legal. Bom, vou me apresentar enquanto as meninas não entram, então também, Uhum, né? sim, Você mandou convite para todo mundo? Como é que mandei. foi? Só a Tá. Mila que tá com problema, eu acho. Então tá. Eu sou a Carla Maturana, da Maturana Arquitetura Interiores. Atuo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, na região serrana do Rio, e é uma empresa voltada para a sustentabilidade em reformas residenciais e também comerciais. Vamos lá. Boa noite, Oi, Camila, Mila. tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Posso me apresentar já? Vocês já estão se apresentando aí? Já, pode apresentar. E ela deu uma travadinha, né? Uhum. Ai, tá faltando a Adriana. Deixa eu ver É, aqui. Confirma para mim aí, gente, no chat, se tá tudo normal. você tá pixelada para mim. Deixa eu ir dando boa noite aqui para a audiência, gente, tudo bom? Oi. Araceli, Ó, meu sócio ali, o Edmar. a Adriana tá aqui, né? Pois Boa é, acho que ela não tá noite. conseguindo conectar. Minha mãe tá aqui. A Camila saiu e vai entrar de novo. E a Adriana também nada, né, ainda? Uhum. Gente, enquanto isso, aproveita, encaminha para um amigo seu que está querendo reformar, que está precisando reformar, aí a gente ajuda ele, como que ele pode fazer isso daí de uma forma mais tranquila, uma reforma planejada, para não ter aquele monte de dor de cabeça, aquele monte de susto que acontece em reforma. Isso. Porque reforma não é sinônimo de dor de cabeça, se for bem planejada, bem pensada e com um bom projeto, né? Ah, Você para que consegue convidar eu já a convidei, mas Adriana? ela não tá dando certo. Eu já convidei várias vezes. Porque eu acho que eu não consigo, né? Você que é Ah, a para quem está host assistindo aí do... gravado também, a gente vai estar falando sobre as etapas para uma reforma. Então, a questão de projeto, a questão de orçamento, a questão de planejamento, contratação de mão de obra, para você ter uma obra sem dor de cabeça. Então, fica ligado até o finzinho, que a gente também vai tirar dúvidas aqui ao vivo das pessoas que quiserem alguma dúvida. Deixa eu tentar aqui, O Adriana, de vídeo novo. Júnior, boa noite. Rapaz, deixa eu ir dando boa noite então aqui para as pessoas. Foi uma, vai. Camila voltou. Vamos novamente, Funcionando? tentando. Vamos lá. Agora eu estou ouvindo vocês perfeitamente, gente. Tinha travado e eu fiquei falando sozinha. Tudo bem. Daniele, boa. Camila. Ei, Camila caiu. Camila, Como está falhando para vocês? está falhando um pouco. Será Deixa que eu você consegue se tirar o apresentar? fone para ver se é isso, gente. Melhorou? Acho que sim. Eu? O meu estava Aham. falhando, Sim. eu acho que era o Bluetooth, estava atrapalhando aí. Agora tá normal.
Pronto, E aí Adriana chegou a também. Adriana. Oi, cheguei. Certo. Agora estão todas. Conseguiu. Tive que entrar pelo celular, não estava conseguindo pelo computador. É, São Camila, consegue se apresentar, Sim, vamos por lá. favor? Eu sou Camila Martins, eu sou daqui de São Paulo, capital, e responsável pelo escritório com o meu nome, que é Mila Martins. Eu tenho a preferência pelo Mila, exatamente para trazer essa proximidade das pessoas, dos clientes, ficar mais amiga, mais íntima. Então, fiquem à vontade para me chamar de Mila também, gente. E eu trabalho na área de arquitetura e interiores há praticamente 21 anos. Legal. Acho que é isso. Adriana, Oi, boa noite, gente. Meu nome é Adriana Amorim, sou arquiteta no Rio de Janeiro. Trabalho com reformas, com interiores, com acompanhamento de obras e estou há 20 anos no mercado. É isso. Maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos começar já. Vamos começar falando quais que são as primeiras etapas para uma reforma dar certo. O que a gente precisa? Olha, eu falaria que a principal de tudo é a pessoa definir exatamente o que ela precisa e o que ela quer fazer. Então, colocar no papel mesmo para ficar mais claro as ideias. Eu vou reformar o banheiro, a cozinha. Começa anotando o que está te incomodando. Não está funcionando uma torneira, essa bancada está me incomodando. Esse tipo de coisa que te ajuda a formar melhor e definir o que você precisa e o que você quer fazer de reforma. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho legal também a pessoa notar realmente tudo o que ela gostaria de mudar. A cor da parede, o piso, às vezes a iluminação tá ruim, tá fraquinha e ela não tá nem percebendo que aquilo ali tá incomodando ela. Ou às vezes uma parede que tá escura, também que ela não tá percebendo. Às vezes gostaria de trocar os puxadores de algum móvel, fazer alguma diferença, às vezes pequenininha, então anotar tudo o que gostaria realmente de trocar. É claro que ninguém tem a obrigação de saber, né, quais são todas as necessidades, principalmente as pessoas que são leigas, mas você sabe aquilo que está te incomodando, né? Você convive dia a dia naquele espaço, indiferente se é um espaço residencial, se é um espaço comercial, você sabe exatamente aquilo não tá legal, não é do jeito que eu quero. Então, fica fácil você ir colocando, né? É uma coisa que você vai planejando, você vai, como que eu vou dizer? Amadurecendo aquilo, né? E aí é legal porque até o que a gente normalmente faz, né? De buscar imagens, de ideias fora, para aquilo ficar mais claro para cada pessoa. e trazer de forma mais honesta possível para o profissional que vai, né, ajudar nessa etapa. Porque às vezes, eu sempre falo, eu gosto de pensar um pouco fora da caixa, né? Porque aquilo, por que isso aqui tá, por que aquilo está ali há tanto tempo? Aí eu pergunto para o cliente, mas por quê? Não, porque a gente colocou ali, e às vezes a pessoa está e não percebe. Então, assim, o quanto mais honesto for, o que incomoda, você. Porque também tem a questão do apego, né, emocional também. Tem muita gente que, não, mas isso aqui eu quero porque eu quero. Assim, se vira para você fazer a decoração, mas isso é importante para mim. Então, assim, né, tentar fazer esse jogo assim bem honesto e eu falo que o arquiteto é um pouco psicólogo também, né? Porque a gente tem que entender o que ele está falando nas entrelinhas, né? Eu quero isso, mas não sei porquê. Então, assim, a gente tem que descobrir o porquê e, de repente, entregar até uma opção melhor, né? Que não foi pensada. Com o nosso repertório, a nossa vivência, a gente vai sempre amadurecendo isso, né? Da melhor forma. Depois de tudo isso, eu acho que tem que entrar também na questão do planejamento, tanto orçamentário, quanto na questão de como que eu vou lidar com essa obra durante o período da obra. Eu vou ficar em casa, eu vou mudar, eu vou para algum outro lugar? Porque você precisa priorizar o tempo que você tem disponível para isso também. A maioria das pessoas, por exemplo,
querem, eu tenho um mês para executar tal coisa, ou eu vou tirar férias, eu vou ficar fora de casa tanto tempo. E isso ajuda a hora que a gente vai definir quais são as etapas e as prioridades para essa reforma sua, exatamente para facilitar e fugir daquela história da gente não ter problema lá na frente, né? E a parte Sim, de tem você muita gente que não quer verificar, sair, né? Não, tem a parte gente que de não você quer nem pegar verificar pé. também o que você quer fazer, porque isso vai ajudar a te dizer se a gente vai precisar fazer um projeto, se vai precisar de um projeto estrutural, de um projeto hidráulico, às vezes você está querendo trocar um cano de lugar, uma torneira de lugar, e você acha que é uma coisa simples, mas precisa de um projeto hidráulico, ou às vezes um projeto estrutural, se você vai trocar um pilar, quer emendar uma parede, quer juntar a sala com a cozinha. Também se você vai precisar de um projeto de interiores, se você já quer aproveitar fazer toda a movelaria, você já quer pegar tudo pronto. Então, essa etapa, quando você decidir o que você quer mudar na sua casa, ou no seu apartamento, no seu comércio, você vai conseguir ver o que você vai precisar para isso e se planejar de forma mais organizada. Sim, sim. Que até a gente estava comentando, né, que a Adriana comentou de um caso que o cliente preferiu sair, né, da obra, e aí você tem que levar em consideração isso em questão de custo também, né? Prever que você vai ter esse custo extra, além do que você vai gastar de obra, porque você vai estar fora, ou, por exemplo, você está reformando uma cozinha, você vai ter um custo extra que você não vai estar fazendo a comida, você vai estar gastando fora. São coisas que, na cabeça da pessoa, isso não é somado, né? E você tem que levar em consideração também para se preparar, né? A gente sabe que nada é barato ultimamente, né? Então, quanto mais você estiver preparado para isso, melhor. E também é bom sempre deixar uma folguinha nesse orçamento, porque às vezes a gente tem alguma intercorrência na obra que precisa prolongar uma semana, um mês. A obra, principalmente apartamento antigo, acaba sendo uma caixinha de surpresa. Na hora que a gente vai quebrar a parede, que a gente vê o que tem dentro. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando o nosso cronograma. Então, às vezes, a pessoa está ali, vou ficar um mês fora de casa, e acontece um problema na obra que ela tem que ficar um mês e meio, 2. Então, é sempre bom deixar uma reserva, uma folguinha para qualquer intercorrência. Sim, É verdade. tem um comentário aqui da Maria. Eu gostaria de colocar um exaustor na minha cozinha americana, a gordura me incomoda. Isso é uma obra que você vai ter que pensar ali onde é que vai passar o exaustor, como é que vai sair, né? Porque ele precisa ir para fora, como é que é essa esquadria que vai, né? Por onde que vai passar essa tubulação, né? Por onde que vai sair esse ar? E também o furo, você vai ter que fazer o furo na viga, porque muitas vezes tem a viga ali de bordo, né? Que fica sobre a esquadria, então você vai ter que fazer o furo. E o furo do exaustor não é o furo pequeno. Então tudo isso tem que ser. Também se o prédio permite você colocar mais uma chaminé do lado de fora. Sim. Que já aconteceu do prédio não liberar, e aí a pessoa tem que optar por um exaustor ao invés de uma coifa. Aí isso linka com que outra coisa que é extremamente importante, que a gente queria falar para vocês, é em questão de conhecer quais são as regras de cada lugar. Cada condomínio tem uma regra específica para uma aprovação de reforma, de obra, o que eles pedem de documentação, os horários em questão de material, de entrada de funcionários. Isso é uma coisa que é muito importante para vocês terem uma noção já no planejamento da reforma que vocês estão pensando em fazer. Isso indiferente se vai ser residencial ou se vai ser comercial. Normalmente as salas comerciais são até piores porque tem toda uma aprovação de projeto muito maior do que uma reforma residencial. Sim, normalmente o comercial a gente tem que aprovar junto ao condomínio comercial antes de iniciar. Além da questão da RRT, que é a anotação de responsabilidade técnica por um engenheiro ou um arquiteto para estar à frente dessa obra, para ser o responsável realmente. Isso, inclusive, no residencial, dependendo do tipo de mudança que você for fazer, o síndico exige a RRT. O Roberto está falando que posso falar aqui, que a visão de reforma começa de um jeito e termina de outro e mais caro. Sempre ouço isso. É exatamente o planejamento que não foi feito adequadamente, talvez a cada caso, tá? A gente não sabe exatamente aqui, mas provavelmente também não foi feito um levantamento de custo certo, inicial, né?
junto com o projeto, que é uma coisa que a gente recomenda, para tudo alinhado para você não ter uma surpresa lá na frente. Uma Né? coisa A que a gente está aqui gente vê. justamente para quebrar isso, né? A gente está aqui para quebrar esse paradigma que todo mundo acha que a obra tem que sair, que é uma dor de cabeça, que sempre demora mais e que fica diferente, que é mais caro. E aí vem O pré-orçamento seria o EVF, né? Estudo de e se planejar, demorar mais tempo planejando, às vezes, para ter mais tempo, menos tempo executando, né? Isso. Uma coisa que a gente japonês, vê, uma coisa que a gente vê muito aqui na nossa região, pelo menos, é que assim, você começa uma reforma, ok, eu vou mudar a lâmpada de lugar, eu vou trocar a torneira de lugar, mas você não pensa o que é necessário para fazer isso. Exato. Não é feito o planejamento realmente. Olha, eu vou trocar o cano de lugar, mas eu vou ter que quebrar a parede, eu vou ter que rebocar essa parede, eu vou ter que pintar essa parede de novo. Eu vou trocar uma uma lâmpada de lugar, uma luminária, uma arandela, mas eu vou ter que passar uma fiação por ali. Da onde que ela vai vir? Para onde, aonde que vai ligar? Às vezes todos esses detalhezinhos não são pensados e é onde vai atrasando também as obras de reforma, porque vai sendo tudo resolvido na hora. Vamos puxar aqui, quebra de novo. Já pintou, quebra de novo, pinta de novo. Não, mas vamos colocar do outro lado também. Lá vai fazer tudo de novo. Então essas coisinhas também são as partes que enrolam a obra e acabam saindo mais caras. Por isso que a gente fala que é importante saber exatamente o que você quer fazer. Não é necessariamente você precise fazer tudo de uma vez, mas você ter uma noção desse projeto já no completo, de toda a reforma que você quer e com a orientação, claro, do profissional, a gente vai te falar, olha, faz primeiro, vai facilitar. Claro que ninguém quer obra. Ninguém quer ter alguém lá dentro de casa fazendo, mas você também não quer ter prejuízo e ter dor de cabeça. Então a gente vai adequando a melhor forma, né, para ser feito, indiferente de como que vai, né, qual etapa, qual ambiente, enfim, vai sendo planejado, né, literalmente. Que muitas vezes durante o processo da obra a pessoa chega, mas e se eu mudar essa tomada de lugar? E se eu, em vez de colocar a pia aqui, eu coloco mais para cá? Então, às vezes, na cabeça da pessoa, é só chegar para o lado. Mas tem uma série de implicações. Tipo, dentro dessa parede, você tem algum pilar que pode inviabilizar o deslocamento dessa tubulação? Você tem algum outro tipo de tubulação, tipo, tubulação do prédio mesmo, que você não pode mexer, ou que é mais complicado de mexer? Então, tudo isso a gente tem que analisar na hora de fazer o projeto. Então, às vezes, só mexer um pouquinho para o lado é um transtorno tão grande que não vale a pena, porque o custo vai se tornar tão alto que, às vezes, deixa quietinho, né? Que é melhor. Vamos deixar do jeito que está mesmo. Eu tenho um exemplo super bom disso, assim, a importância da fidelidade do projeto, né? Eu fiz um projeto e a porta que eu tinha feito era uma porta de correr, da sala para o corredor. E na hora, a cliente falou com uma pessoa lá do pessoal da obra, não, eu quero mudar, quero colocar uma porta de abrir. Aí ela foi instalar a porta de abrir, o que aconteceu? A porta não abria, batia na viga do corredor. É um exemplo bobo, que a pessoa só quer, eu quero uma porta de abrir, eu não quero uma porta de correr. Mas a porta de correr está no projeto porque foi pensado. Então eu sempre falo para os meus clientes, o projeto é todo redondinho. Se você for mudar qualquer coisa, me avisa, por favor, porque tudo tem um motivo para estar daquela forma. Assim, não quer dizer que não possa mudar, pode, mas me avisa que a gente vai analisar e ver qual é a melhor, né, solução para atender as suas necessidades, mas de forma que funcione, né? Eu acho assim, vocês até me dizem se vocês consideram da mesma forma, mas eu acho que quando a pessoa vai muito pelo impulso, aquilo tá cutucando demais, não tem o tempo de pensar e de conversar e estruturar, é onde tem problema na frente na obra, né? Eu acho que você tem que ter calma. Não existe obra muito rápida, se for para ser rápida, pode ter um transtorno em questão de custo, mal feita. Então, vamos ter calma, botar a cabeça no lugar, literalmente, para sair as coisas certinhas. Eu, pelo menos, considero dessa forma e oriento os meus clientes dessa maneira, né? E eu acho, mas assim, a gente sabe que é uma hora que a pessoa está mais ansiosa, né?
Então, assim, de novo, o arquiteto é um pouco psicólogo, que a gente tem que trabalhar essa ansiedade, passar muita confiança, né, que vai dar certo, que tá tudo sendo feito. Vão ter imprevistos, porque faz parte. E aí, o que eu sinto muito, assim, no final da obra, a pessoa fica, tipo, quase me matando. Tipo, Muitas vezes, na hora que a gente chega, pega, por exemplo, voltando ao exemplo da cozinha, né? Então, tipo, a pessoa vê aquela cozinha que ela está acostumada a ver todo dia, e de repente ela, vou dar uma passadinha na obra. Encontra aquilo ali num estado, assim, de guerra, parece que jogaram uma bomba, com entulho de um lado, pilha de material para o outro. E acontece a pessoa entrar em desespero, né? Tipo, não vai dar tempo, isso está errado. Então a gente entra de novo do lado do psicólogo, né, para explicar que é assim mesmo, que tem as suas etapas, e depois a pessoa vai vendo que as coisas vão indo para o lugar certo, vai tudo tomando forma, enfim. E aí começa a questionar, não, mas isso aqui não está muito pequeno, isso aqui não está muito grande, isso aqui vai ficar assim, isso aqui vai, né? A pressa também é uma inimiga, né? Sim, às vezes a pessoa chega assim e fala assim, eu quero reformar aqui. Não, eu quero só pintar alguma coisa, só mudar alguma coisinha, é rápido. Você começa amanhã? Não! A gente tem que fazer todo o planejamento, tem que pensar em tudo, tem que ver a pessoa que vai fazer o serviço, que horas que ela vai conseguir, a gente tem que programar. Porque senão a pessoa chega com aquela pressão, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E daí fica pressionando, né, para as coisas começarem onde as coisas dão errado, porque não foi planejado de forma correta. Às vezes tem uma ordem para acontecer também, né? Tem as ordens. Ou aquele cliente que fala, me liga, Carla, vamos lá ver, eu vou lá ver. Quanto é que vai sair? Quanto que vai sair? Quanto que vai ficar pronto? Né? Assim, tem todo um processo, tem o levantamento, né? O briefing, né? E depois na obra tem as ordens de serviço, que também, isso é uma coisa que sempre dá problema, né? Que assim, se tem que fazer tudo, né, uma sequência, porque se um falha, aí começa uma bola de neve. Então, assim, saber lidar com isso também, né, assim, esse planejamento. Também a ordem da gente comprar os materiais, que também não adianta você chegar e comprar tudo de uma vez, que a gente não vai ter onde colocar, não vai ter como trabalhar com aquele material todo ali dentro, então tem que montar todo um cronograma de etapas de compra de material. Eu sempre recomendo, primeiro, começar com marmoraria e com marcenaria, que são as etapas que demoram mais para entrega, enquanto isso a gente já vai preparando paredes, já vai mudando tubulação de lugar. Então tem que obedecer a ordem das coisas também, para a coisa fluir certinho. E a importância também, eu acho que em relação ao EVF, que no caso a gente, né, para explicar para vocês o que seria o EVF, que a gente fala o terminologia e ninguém no fim sabe. É um estudo de viabilidade financeira, né? Então, a gente já no início do projeto, normalmente a gente recomenda, você já tem um layout, alguma coisa assim, mais ou menos a cara do que você quer fazer, a gente recomenda que seja feito esse levantamento, essa estimativa, para você já ter um valor mais certo, o tempo, exatamente para você não ter gasto, porque a gente sabe que as dores de obra é financeira, é tempo que toma, que fica incomodando, então a gente tenta facilitar nessas horas, né? O EVF, ele fica assim como um pré-orçamento. Então a gente vai lá, vê o projeto inicial, você fala, não, é mais ou menos isso que eu quero. É feito todo um estudo das paredes que vai ter que quebrar, de tudo que vai ter que mudar, faz um levantamento desses custos, um levantamento prévio, né? Seria um pré-orçamento de todos esses custos que vão ter para já ter uma noção de quanto que vai custar a obra. Nesse caso, até a gente tem alguns casos que eu posso citar aqui de clientes, teve um que queria reformar a casa dele. Ele estava com o projeto pronto, chegou para a gente para execução. E era a reforma da casa inteirinha. A gente falou, olha, a gente recomenda primeiro você fazer um estudo de viabilidade financeira para ter uma noção de quanto vai custar a obra. Vai que você está a fim de gastar uns 100 mil e essa obra acaba custando 500. Então, a gente fez, ele falou assim, mas será que precisa? Será que precisa? E ele acabou fazendo. A gente fez o estudo, entregou para ele, e ele acabou vendo que o valor que ele ia usar para reformar a casa, ele construiu uma casa nova. Ia ficar muito mais confortável do que a casa que ele tinha, que ele ia só fazer adaptações nela. Então, isso é bem importante também para isso, porque na nossa região também, que ainda é novo, você comprar um terreno é super fácil. Então, às vezes, compensa ainda construir do que reformar. Então, ele é bem interessante para isso daí também.
E aí É um choque de realidade, que eu costumo falar, né? tem um comentário aqui falando que... botar um monte de material, um monte de coisa, e essa análise financeira vai lá para cima, então com isso a gente consegue também, olha, vamos trocar esse porcelanato X pelo Y, que ele é mais em conta. A gente consegue se adequar em relação à verba do cliente, para tornar isso viável. Por isso que ele é um estudo de viabilidade. Sim. Dá para fazer os ajustes, né? Vai lá, Camila. Não, eu só ia falar, o pessoal fica à vontade aí para pôr os comentários, fala aí os medos. Eu já vi que teve um que aí falou que morre de medo de obra, mas fala pra gente exatamente porque o que te aconteceu. Conta aí um caso pra gente também, pra gente ter uma noção, né? A gente conhece as histórias que a gente passou com o cliente, ou enfim, que contaram pra gente, parente. Alguém sempre tem um parente que sofreu com obra. A gente também já sofreu com obra em algum momento. A gente não foge disso por ser profissional também. Conta aí pra gente. E a gente quer ver uns coraçõezinhos aqui para dar uma animada, para saber se a gente está indo num caminho bom também. Amigos. Aproveitando sobre o EPF, já vou falar de um outro caso também, que a cliente queria reformar a casa dela, que ela tinha acabado de comprar, queria reformar a casa. Porém, ela já falou, olha, eu não tenho dinheiro todo. Eu vou fazer por partes. O que vocês aconselham? A gente falou, olha, faz o projeto todo e daí a gente vai fazer o estudo de viabilidade financeiro e vai ver quanto que vai custar cada cômodo da sua casa. Então, para essa cliente, a gente fez tudo separadinho. O quarto, cozinha, a área que ela ia ampliar, os banheiros, todos ficaram separados. Assim, conforme ela vai entrando o dinheiro que ela vai conseguindo, ela vai vendo quanto que ela tem. Olha, agora eu consigo fazer um banheiro. Ah, legal, agora eu vou economizar um pouquinho mais que eu quero fazer a minha cozinha. Então, com isso, ela tem um planejamento também. O projeto está tudo pronto, já está ok, está aprovado. Então, conforme ela vai conseguindo o dinheiro que ela precisa, a gente vai fazendo a reforma dela por etapas. E ela já sabe muito bem, olha, aqui eu vou gastar tanto, aqui eu vou gastar tanto. Então, não tem muitas surpresas, ela consegue se organizar. A gente só faz um reajuste daí do valor na hora que a gente vai executar, porque tem muita oscilação agora, principalmente por causa da pandemia, né? Exatamente. É por isso que é importante a gente falar. Eu sei que não é fácil para ninguém. Você ter uma reserva para você fazer uma obra, enfim. Mas você precisa se planejar. Eu vou tirar tantos por cento do meu salário por mês, vou disponibilizar para mexer na cozinha, enfim. Você precisa ter essa noção muito clara, né? Até porque um comentário importante, um dos custos que são muito importantes também você vai ter um gasto maior, às vezes, de água, de luz, e isso não cogita. Vocês não têm obrigação de saber, e às vezes vocês não lembram que isso também faz parte e que vai onerar custo, né? Então, assim, cabeça, sempre botar a cabeça para pensar, gente. E a gente ajuda no máximo que a gente pode. A Juliana colocou um comentário aí, não sei se vocês viram, que é em relação à mão de obra, que ela tem medo da mão de obra descomprometida, que abandona, deve ser abandonar a obra. Você fala aí para mim, Juliana, se abandonar a obra ou fazer de forma errada, e acho que também falaram em relação a quebrar a parede com uma viga. Por isso que a gente fala em relação aos projetos complementares. A gente sabe que o pedreiro vai saber. Não, gente, eles não têm obrigação de saber. Então, é importante fazer esses projetos para orientar certinho e ver da melhor forma. A gente tem visto direto, né? Quantos prédios aí não estão caindo ultimamente? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa séria mexer na sua casa, não principalmente parte elétrica e estrutural. Então, é importante. É extremamente importante a gente fazer os projetos complementares também. Por favor, quem mora em edifício pode chegar na administração ou com o síndico e pegar essas plantas estruturais. Muitas vezes as pessoas se mudam e não têm essas plantas. Em casa, se foi construída, talvez tenha. Mas se não tiver, a gente chama um engenheiro para dar uma olhada, a gente mesmo faz um levantamento. Mas é sempre importante manter a parte estrutural firme e forte ali. Sim. Mexer o mínimo possível. E a questão da mão de obra, acontece, assim, tem mão de obra que mata a família inteira e não vai, né,
A gente sabe disso. E aí, de novo, por isso também que é importante, de repente, você ter esse profissional que possa te indicar as pessoas para fazer a obra, porque assim, eu já tive várias, né, equipes que eu indico, e as que eu mantive são porque deram certo. Né? Alguns já foram ficando pelo caminho, porque é justamente isso, né? Assim, se não cumpriu com a obrigação, né? Não chegou no nível de exigência que a gente quer, a gente já elimina. Então, assim, a vantagem de trabalhar também com arquiteto é essa, porque a gente tem aquelas, né, como a gente está sempre fazendo obra, a gente sabe a equipe que vai te atender bem e a equipe que não vai te atender e essa não serve. Ou até assim, uma obra muito grande, então essa profissional vai atender melhor. Uma obrinha menor, basta aqui esse aqui que só tem ele mais um ajudante, que vai ficar num custo menor. Então, tudo isso também a gente orienta de uma forma que não vai ter esse problema de que diz que vai e não vai, que hoje morreu meu tio, amanhã morreu minha irmã, né? E agora eu tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, né? A gente sabe que isso acontece, assim, eu já passei por isso também algumas vezes e esses ficaram no caminho, né? Os que estão hoje comigo são aquelas pessoas comprometidas com o trabalho. Uma coisa também que vale a pena lembrar é que não adianta você querer colocar 10, 15 pessoas numa obra, porque às vezes elas vão ficar ali batendo cabeça e não vão trabalhar direito. Então, às vezes, 2, 3 trabalham melhor do que 7, 8. Então, tem que ver em que etapa que está a obra para ver quantos profissionais vão ser colocados naquela etapa. Isso, e aí, de novo, tem um profissional para te auxiliar, né? Assim, qual é a melhor equipe, qual é a melhor mão de obra que eu posso usar para aquela obra específica, né? E aí, é isso. Realmente a gente faz isso, né? A gente tem os profissionais que trabalham com a gente e a gente vai avaliando os trabalhos deles também. Então, não fez um serviço bom, a gente já descarta, não indica, porque sabe que não tá de acordo com o que a gente gosta de trabalhar, né? Não trabalha da mesma forma que a gente. Isso, E aí, na bola uma vez só. E aí uma sugestão, assim, a gente sabe que vai ter caso que não vão querer contratar profissional, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas existe, vamos jogar real. A melhor forma é você não escolher o mais barato, que é aquela história, o barato sai caro. Então, assim, eu pelo menos tenho o costume, 3 orçamentos, pegar uma média e ver o que está te oferecendo ou não, e você estudar direitinho. Porque você querer escolher na pressa e não ser um profissional adequado, às vezes pode acontecer exatamente isso, dele te largar na mão e não se comprometer com muita coisa. Ou fazer na pressa e não sair na qualidade, no nível que você precisa também. Então, tem que tomar muito cuidado. É como a Juliana falou aqui, que contratou uma pessoa que disse que ia fazer em 10 dias e não faz. Então, a partir do momento que a pessoa dá um prazo, ela tem que cumprir esse prazo. Se terminar antes, maravilha. Agora, não diz que é 10 quando vai ser 12, porque você cria uma expectativa no cliente. Então, você tem que cumprir esse prazo. Mas eu acho que o grande problema é que os empreiteiros dão os prazos e os valores baseados no achismo, né? Diferente da gente. Sim. Assim, a gente faz um cronograma do que vai ser feito e aí a gente consegue dar aquela margenzinha também de segurança e dar um prazo razoável para a pessoa, né, esperar. E a outra coisa também que acontece muito com os empreiteiros é que as pessoas vão mas Carla, quanto que você acha que eu vou gastar de mão de obra? Eu não faço a menor ideia. Por quê? Porque se ele tiver com muito trabalho, ele vai colocar o valor lá em cima. Se ele tiver com pouco trabalho, ele vai fazer bem barato para conseguir alguma coisa. Então, assim, é muito difícil. Não dá. A gente faz estimativa, mas essa estimativa é baseada em pessoas que trabalham com a gente, que vão dar essas informações. A gente não faz nada por achismo, não. Tudo com embasamento, eu acredito que todas nós aqui, na verdade. Então, todo cuidado é pouco, gente, sempre. A obra, a reforma mesmo, às vezes ela acontece, é normal ela atrasar, porque na hora que você vai abrir uma parede, você vai ver alguma coisa que estava no planejamento, tem uma viga, às vezes, passando ali onde não foi visto naquele detalhezinho lá em cima. Algum encanamento que estava escondido, que não era para estar passando por ali, alguém fez errado e passou por ali. Então, às vezes, essas coisinhas pode ser que atrasem um pouquinho, mas como o restante todo já está organizado, ele não interfere muito. Dá um atraso,
dependendo do tamanho da obra, mas é algo aceitável e já está também no planejamento esses atrasos. A gente, de certa forma, já prevê alguns atrasos devido a essas surpresas que acontecem no caminho. Com certeza. Adriana, tem uma pergunta para Tem uma você aí. pergunta para a Adriana, né? Quando se faz um projeto de construção. Quer ler? Pode ler. Não, vai você. Não, Adriana, quando faz um projeto de construção, está incluso o projeto hidráulico, elétrico nesse projeto? Sim, quando eu faço, por exemplo, banheiro, cozinha, que tem a parte hidráulica, sim, está incluso, elétrica também, tá? Então vai o projeto completo, tá? Vai com tudo, com layout, com tudo, projeto completo. E aí, se caso não faz essa parte, no meu caso, por exemplo, a gente faz o que a gente chama de estudo de pontos. Então, você vai sugerir os pontos elétricos, de tomadas, luminárias, o posicionamento de água, esgoto em relação às peças, cubas, e aí sim, eventualmente, você precisa contratar um engenheiro responsável para fazer isso que a gente considera como os projetos complementares, né? E aí não estaria dentro do escopo, mas é de caso a caso. Eu acredito que com as outras meninas também. Quando é uma reforma simples, tipo, só mudança de pontos elétricos ou mudança de pontos hidráulicos, eu mesma faço. Agora, a pessoa, de repente, quer uma automação, quer fazer tudo, acender tudo pelo celular e tudo mais, aí já entra na questão de projetos complementares. Eu indico uma empresa que faz, que vai fazer baseada no meu projeto, onde eu coloquei aqueles pontos de luz, aonde eu determinei que ia ficar cada ponto, então só vai fazer mesmo a parte de automação daquilo. Eu acho que isso varia um pouco de região também, porque nem aqui na nossa região, quando você contrata o projeto arquitetônico, você já vai automaticamente receber os complementares. Porque aqui não tem o costume de você pegar separado e contratar um engenheiro para fazer essa parte. O próprio arquiteto é que já faz a contratação do engenheiro e ele já entrega todos os projetos junto. Para eles aqui é como se fosse tudo uma coisa só. Aqui é um pacotão, já vai tudo pronto. Entendi. Eu acho que tem uma outra pergunta aí. Alguém perguntou sobre o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é cobrado. Era cobrado. Então, eu costumo fazer vários pacotes, né? Assim, aí tem um que já vem com o EVF, né? Com estudo de viabilidade, outro não. E vendo também separado como um serviço avulso. Por exemplo, a pessoa fala, não preciso de nada disso, só quero um projeto. Aí a gente faz só o projeto, e aí depois não, mas eu acho que vai ficar caro, né? Aí depois pode contratar separado, ou já pode ir junto no pacote completo. Né? Assim, mas é um serviço que tem um custo, porque é demorado, é trabalhoso. A gente liga para todos os fornecedores, a gente tira toda a metragem quadrada, todo, né, o quantitativo, depois liga para todos os fornecedores para saber os valores, né? Tudo pega isso de tem, 2 a 3 orçamentos, né, em lugares diferentes da própria cidade, não é uma estimativa feita por tabela, é ligado nas empresas e perguntado quanto que está custando. São fornecedores reais, com prazos reais, né? Tudo não é baseado em CUB, em nada, né? Sinap, sei lá, essas tabelas, não. É tudo real, realmente né? feito manualmente e personalizado para o seu projeto, né? E eu acho que é importante falar que tem tudo que envolve o projeto, né? Não seria só a parte de piso, azulejo, vai entrar a parte de mobiliário, essas coisas. Então, você tem uma noção completa do que você vai gastar, indiferente se você vai fazer em etapas ou não. Mas é o valor total, né, do gasto. E é extremamente importante. A Fran tinha colocado um comentário ali atrás que ela estava falando da gente fazer o detalhamento, o planejamento do layout da casa, né? Porque tem casas que você vai comprar ou que você vai alugar que você não faz ideia de onde você vai colocar os móveis porque não cabem. Não foi pensado nisso antes. É importantíssimo, né? Que isso é o que mais dá dor de cabeça para a gente, que incomoda, né? Às vezes, principalmente que as pessoas têm feito os imóveis cada dia menores. Então, você tem um espaço que você não consegue abrir uma porta de armário
direito, ou você para deitar na cama você entra de lado, são coisas importantes. Então, mais do que nunca, o profissional te auxilia e vai te achar a melhor forma para você colocar esses móveis, né? E às vezes até facilitar a É, questão do seu trânsito ali dentro da casa ou dentro do comércio, né? Ah, não vou ficar. Vai passar 2 pessoas por aqui, vai passar 3. Aqui não vai bater com ali. Aqui eu vou cozinhar. Eu vou pegar tudo de um lado, depois eu vou pegar tudo do outro. Já fica muito mais fácil o seu dia a dia. Sim. A gente, como arquiteto, tem aquela visão espacial e a gente consegue analisar a funcionalidade do espaço de maneira que isso fique o melhor possível para o cliente. Tem mais e o perguntas que aí? acontece também, às vezes você chega na loja, né, que a loja é grande, aí tem aqueles sofás enormes, aqueles negócios, aí a pessoa fala, eu quero um sofá igual a esse, desse tamanho, né, aí chega na casa dela, cara, eu falo, não, o seu sofá tem 2 metros dela. Aí a vendedora mostra o sofá de nós 10. Não, mas é muito pequeno, porque lá tá com os sofás de Então, uma coisa 4, que então... acontece muito é o sofá, que a pessoa se encanta com o sofá e fica muitas vezes decepcionada porque o sofá não cabe na sala. Assim, essas lojas grandes, então, né, assim, a pessoa fica, realmente tem aquela noção do qual o tamanho do espaço que ela tem, né? E aí se encanta realmente por aqueles sofás enormes. E aí quando eu mostro o tamanho que tem que ser o dela, fica, não. Vamos aumentar um pouquinho a sala, que daí cabe. Vamos abrir uma parede, né? Que a gente consegue. Tem mais perguntas? Gente, ajuda aí, que eu já me perdi aqui nos comentários. Tem aqui, ó. A liberação Estou muito do projeto... incomodada com a minha garagem. Ah, tá. Não, Lê essa vai daí aí. que está. Não, vai lá então. É o quê? Não, eu não enxergo, Carla. Se você puder ler, eu te agradeço, porque eu sem óculos. Ah, tá. Vou ler a que está na frente, Adriana, e depois eu vou para essa, porque essa que veio primeiro. Estou muito incomodado com a minha garagem, mas tenho receio de começar a obra na garagem e uma obra puxar a outra, descobrir que tenho outros problemas e acabar fazendo algo muito maior. Isso acontece da obra, né, ir virando... Você acaba ficando viciado na obra, porque o resultado fica tão bom que você quer fazer mais. EVF é a solução. Faz um EVF, pede para dar uma olhada como é que tá o estrutural, como é que tá a elétrica, se você não vai precisar o telhado, se ele tá bonitinho lá, se ele não vai cair na hora que você mexer. Já pede para alguém dar uma conferida antes, que daí você não tem muita surpresa. Eu acho legal uma frase que a Carla falou, que o papel não sai caro, gente. Então, assim, vocês podem, no papel, imaginar tudo e antes de botar para execução e estudar ali tudo que vocês querem fazer. É a melhor forma, é a melhor forma. Claro que vai ter um custo, mas nada que você começar a quebradeira e execução de obra. Então, que nem ele mesmo falou, né? Quebrou a parede, depois de uma viga ele teve que refazer a parede tudo de novo. Já perdeu tempo, perdeu dinheiro. Era só ter contratado um estudo antes que já ia saber o que dava para fazer. Às vezes não é caro. Caro é você quebrar e ter que refazer ou desfazer. com certeza. A liberação no projeto na prefeitura é feita por quem normalmente? A gente faz, né, parte de legalização de projetos, né? Tem que dar entrada na prefeitura e aí seguir lá as normativas da prefeitura, tudo direitinho. Atender às solicitações, as modificações que às vezes eles enviam. Claro que tem alguns engenheiros que também fazem isso, mas normalmente se o arquiteto ele já começou, ele já está a par do seu projeto, é muito mais fácil dele dar a entrada e o andamento, a continuidade de todo esse processo para facilitar para você, né? Assim, você não tem dor de cabeça de ficar procurando um outro profissional para resolver isso. Então facilita já ter todo um encaminhamento com uma pessoa só. Para quem às vezes não sabe, a gente pega uma procuração do cliente que a gente leva junto com os projetos para aprovação, assim evita do cliente ter que ir à prefeitura e a gente já resolve tudo por lá conforme a prefeitura for liberando. E aí também eu acho que é de caso a caso, né? Tem algumas reformas, principalmente em casa, né? Apartamento, que eles falam que a Adriana até me confirma. Parte interna, se não tem aumento de área, alguma coisa assim, então às vezes nem tem a necessidade de uma aprovação de prefeitura, né? Principalmente para casa. Não precisa. Isso. Então aí vai ser de caso a caso que você vai ver se há ou não a necessidade, né?
E aí, gente, mais alguma coisa? Eu não tô vendo coraçãozinhos, eu acho que o pessoal não tá gostando da live. Cadê os coraçõezinhos? Falar sobre reforma só dá medo, então ninguém tá Não tá curtindo. assustando as pessoas, não tá sendo bom, É porque só tem coraçãozinho. Se tivesse cara de pânico, tava com um monte. Ia funcionar. né? Uhum. Ah, obrigada, mandaram uns corações. Agora sim, obrigada. E, Aí, gente, mais alguma bom, coisa? se alguém tem mais alguma dúvida, acho que a gente, para resumir, né, assim, fazer a lista do que te incomoda, do que você sonha, qual é o seu desejo, né, qual o desejo e o que te incomoda, né, como é que você gostaria, o que não está bom, né, seja para uma reforma, seja para uma casa nova, seja para um espaço comercial, fazer, né, ter essa consciência do que é isso, o que você precisa. E daí vai para o projeto, chama o profissional, faz um projeto, um planejamento, né? Vê a estimativa de custo e aí depois vai para a obra em si, que aí também é importante ter esse auxílio do profissional, que ele vai ter, vai querer que a fidelidade do projeto, né? Porque assim, você contratou, você fez toda, você sonhou com aquele projeto, você viu tudo, e aí chegar lá na obra, o cara não lê, rasgar o projeto, guardar no bolso e executar da cabeça dele também não, né, não é isso que você quer, ninguém quer isso, né? Até para ele é mais difícil fazer sem um projeto, porque ele vai ter que ficar parando para pensar, do que, né, acho que assim, todo mundo quer, já que está com o projeto, seguir isso. E para, né, realizar esse sonho que é tão esperado, assim, né, tão desejado de... O acompanhamento de um profissional na hora da execução também, do arquiteto, do engenheiro, é super importante para todas as surpresas que acontecerem na obra, você vai estar respaldado. E para ele ir acompanhando também, ver se tudo está saindo da forma que foi planejado. Se às vezes não foi colocado uma paredinha num lugar errado, a porta que deu um pouquinho de diferença, já vai ter que refazer. Então, esse acompanhamento que é feito pelo profissional, ele vai garantir que o serviço vai sair certinho conforme está no projeto e conforme foi planejado. Eu acho importante também, em questão do tempo, né, gente? A gente gosta de frisar isso, não é rápido, então, assim, vai ter o tempo de projeto e depois o tempo de execução. Então, assim, por exemplo, se tivesse que fazer para o final do ano, já seria um projeto que vocês teriam que iniciar, né? Então, assim, entendam que tudo leva tempo, né? Mas é melhor porque vai estar saindo da melhor maneira, mais correto e exatamente para não ter a dor e a dor de cabeça para vocês. Essa é a intenção sempre, né? Ninguém quer tirar vantagem de nada e a intenção sempre é atender da melhor forma e deixar do jeito que vocês gostam, com a sua cara e, claro, o sonho realizado, né? Claro. Né? Eu acho que é Tem isso. mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver que pergunta aqui. Quando se faz um projeto de construção, muda o fato da construção ser steel frame, alvenaria, EPS? O arquiteto precisa conhecer essas construções? Quem quer responder essa? Peraí que eu me perdi aqui. Quando você faz um projeto de construção, muda o fato de ser steel frame, alvenaria, EPS, o arquiteto precisa... É bom que saiba qual é a forma construtiva, né? Sim, porque faz diferença no detalhamento. Sim, no detalhamento, tudo, né? O steel frame é uma obra muito mais rápida, que aí já vem tudo pré-moldado, ou seja, aí o projeto é mais importante ainda, porque não tem aquela, né, de falar, vou chegar essa alvenaria um pouquinho para cá, o negócio já vem todo calculado certinho. Então, sim, tem que saber, né, o arquiteto tem que saber qual é o seu desejo de tipo de construção. Normalmente tem arquitetos que trabalham especificamente com cada modo de construção, a gente conhece alguns colegas, e também, a princípio, para o projeto, a gente vai definindo o layout, e no andamento a gente pode ter uma consultoria com um engenheiro, uma parte profissional, né, também para orientar nesses outros materiais e dar a continuidade do que você precisa e você quer, né? E aí aqui um também falou, o difícil é fazer os planos acabarem no orçamento.
Não, para Mas isso a aí gente faz tem como a Alessandra falou, faz em etapa, né? O que eu costumo falar assim, o que você mais precisa de fazer se você não está morando? Cozinha e banheiro. Começa por lá, que são os mais caros, já Mais faz, já deixa tudo trabalhosos. pronto. Depois mais trabalhosos. E assim, é mais incômodo você estar morando sem cozinha e sem banheiro do que sem um quarto, sem, né, um pedaço, uma sala que seja. Então, né, vai caber, a gente faz caber. Uhum. A gente não sabe com o que você fez, mas a gente faz caber. Brincadeira. Mais alguma Não sei pergunta o aí, que gente? quero. O problema é esse, eu não sei o que quero, pensa direitinho que vai aparecer. Quando se faz um projeto de construção, tá, isso a gente já leu. Eu vou confiar. Araceli, sim, Araceli, vamos. O telhado americano shingle compensa? Eu acho que não, tá? Não sei, não sei os custos daqui, mas assim, o que eu conheço de telhado shingle não é um telhado de boa, assim, de uma qualidade, porque a gente tem a impressão que tudo que vem de fora é melhor que o nosso, né? E assim, são aqueles telhados que no furacão voam aquelas coisas enormes, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito querendo imitar o que vem de fora, que é melhor, mas eu ainda sou a favor. E ele, além do que, ele é um telhado escuro que esquenta no nosso clima tropical, então vai trazer mais calor para casa. Agora, a questão climática. Né? Dependendo da região, não é adequado. Então, assim, é um modismo que eu não vejo muito o porquê. Mas, se o cliente quiser, eu faço. Mas eu vou dar todas essas explicações. A gente orienta, dá os prós e contras, né? Mas é o cliente que define no final. A decisão final é sempre do cliente. Exatamente. Me interesso muito por sustentabilidade. Eu também, Araceli, vai ficar ótimo o nosso projeto. Minha futura cliente. Olha aí, ó. Que bom. Que maravilha. Já tá valendo. O arquiteto encaminha as empresas que fazem estrutura? Sim, né? Assim, eu tenho os engenheiros que eu costumo trabalhar. As meninas também devem ter, né? Engenheiro, a gente sempre fica. Que Sim, também Mas já acabou, acho que. A Acho empresa que faz eu fui para todos estrutura os metálica comentários. também. Sim, Adriana, tem mais um para você aqui, ó. Qual construção vocês mais gostam de trabalhar? Olha, não tenho a preferida. Eu acho que tudo está valendo. Eu realmente não tenho um tipo de construção que eu prefiro. A alvenaria, que é o padrão, né? Acho que é o básico mesmo. A gente... O drywall também é uma coisa fácil de trabalhar, gostosa de trabalhar. Steel frame, eu confesso que ainda estou começando a entender como é que ela funciona. Então, se chegar alguém para mim com um projeto de steel frame, provavelmente eu vou ver uma empresa, alguma pessoa que entenda do steel frame para fazer em conjunto o projeto, que aí eu vou entrar em contato com o cliente, ver como que ele quer essa construção, como é que ele quer a planta da casa dele, e daí tentar jogar isso para o steel frame para daí iniciar a construção. Então vai ser uma parceria. Exato. Eu acho que é isso, né, gente? A intenção, na verdade, era fazer um resumo para vocês do que a gente considera que são as prioridades para facilitar na hora da decisão da reforma, tentar ao máximo, né, tirar essa ideia de que é um monstrão. Só falta planejamento. Né? Tudo na vida da gente é com planejamento, com estudo, e a reforma e o projeto da casa de vocês, da parte comercial, é exatamente a mesma coisa. Então, é só confiar. Isso mesmo. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer a vocês que estão, vocês três aqui, e aos que puderam participar, que fizeram comentários, assim, acho que foi ótimo. Espero que a gente tenha agregado de alguma forma, ajudado, né, tirado realmente, como a Camila falou, essa coisa de que obra. Eu, pessoalmente, adoro obra. Eu prefiro ficar fazendo obra, fazer projeto, adoro o dia a dia da obra, super dinâmico.
E assim, de novo, mas tem que ser planejado, tem que ser pensado, né? Tem que ser tudo. E é isso, gente. Obrigada pela disponibilidade aí de todos. Fala aí, É Adriana. isso. Bom, também queria agradecer por estar aqui trocando conhecimento com vocês. Espero que a gente tenha conseguido responder todas as perguntas. Se faltou alguma pergunta, pode mandar um direct para qualquer uma de nós quatro, que a gente vai responder. E é isso, né? Trocar um pouco da experiência que a gente tem, tentar tirar um pouco o medo da obra que vocês têm, que é um bicho de 7 cabeças, mas é um bichinho que a gente consegue domesticar. Exato, é um pincher, viu, gente? É coisinha pequena. Bom, gente, então é isso, meninas. Obrigada pela participação também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido contribuir, pelo menos uma sementinha de que a reforma pode ser mais fácil, sem tanta dor de cabeça. Tenha contribuído também com as etapas do planejamento para ajudar vocês. E já vou adiantando aqui, se alguém quiser, na terça-feira que vem a gente vai fazer outra live falando sobre o EVF, realmente o que ele é, como que ele funciona. A gente vai dar bastante foco para ele e explicar para vocês certinho. Quem quiser pode participar daí também, que a gente vai mostrar lá e tirar todas as dúvidas sobre ele. E reforçando como as meninas falaram, se tiver alguma dúvida, pode mandar do direct para qualquer uma de nós quatro, que a gente vai estar respondendo vocês. Então, foi um prazer, gente. Uma boa noite para todo Obrigada, mundo. gente. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Como é que eu saio daqui?